ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. A nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Considérable qui va jusqu'aux côtes de l'Afrique. On a cette alliance politico-militaire qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, et ça fait sens, ça fait un système autour de la Chine qui est sans précédent, en tout cas dans l'ère moderne. Xi Jinping presidiu a cimeira. Ao seu lado estava o fiel amigo Vladimir Putin, excluído do G7 por ter invadido uma parte da Ucrânia. À mesa estavam as 4 repúblicas autoritárias da Ásia e 2 recém-chegados, Índia e Paquistão, 2 potências nucleares rivais que Xi Jinping tinha conseguido reunir. 本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。 Unindo-se a potenciais futuros parceiros como o Irão e a Turquia, a quem prometeu apoio, Xi Jinping conferiu legitimidade mundial à sua cimeira. La stratégie de Xi Jinping pour imposer un nouvel ordre mondial, c'est de marcher sur 2 jambes, comme aurait dit le président Mao. C'est-à-dire, d'un côté, devenir plus influent dans les organisations multilatérales existantes, et d'un autre côté, créer de nouvelles organisations multilatérales qui sont non occidentales, qui sont inspirées par la Chine, et qui répondent beaucoup plus sur le plan idéologique aux intérêts et aux valeurs de la Chine populaire. Quel meilleur moyen pour neutraliser une grande institution que d'en créer d'autres à côté qui exercent certaines pressions. En Europe, on a un exemple absolument caricatural qui est la formation d'un sommet annuel 16+1, la Chine d'un côté, 11 pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne, 5 qui ne le sont pas et qui sont d'ailleurs plus ouverts, plus vulnérables du coup aux influences chinoises. Ça a beaucoup inquiété l'Union européenne parce que c'était un risque de fragmentation. Jinping sonha em impor a sua nova ordem mundial a custo da Europa e dos Estados Unidos. Para esse fim, quer unir todo o mundo com a China no centro. Shalom, shalom, meus queridos. Boa tarde, bom dia para você que está assistindo o vídeo agora. E diretamente aqui de Portugal, né? Vamos para mais um vídeo. Vocês viram aí os vídeos que eu coloquei sobre a nova ordem mundial. Então, essa aqui é a parte 2 do vídeo, a continuação do primeiro vídeo que eu gravei ontem. Se você não assistiu, pare esse vídeo aqui e assista o outro de ontem, pra gente ter uma linha de raciocínio aqui. Agora, olha só, você percebeu aí que as pessoas que você viu falando, começando lá do George Bush pai, né? Eu não coloquei aqui o George Bush filho, mas ele tem a mesma fala do pai, Barack Obama, ex-presidente Lula, Xi Jinping da China, né? E também a cúpula do G20, né? Que são os 20 países mais eminentes ou em proeminência no mundo. Brasil e China, obviamente, estão incluídos no G20. Agora a questão o que significa isso, né? Bom, primeira pergunta, vocês repararam que todos eles são de partidos de esquerda? Todos os líderes que eu mostrei para vocês aí atrás são de partidos de esquerda,
ok? Até o último ali, Xi Jinping. O que isso significa? Significa que a dita esquerda, que a gente tem a forma de expressar dessa forma, na realidade é uma ideologia, né, que veio através do comunismo e socialismo, né? Que vamos dizer assim, o socialismo é um nome mais atual para o comunismo, mas enfim, são ideologias que caminham juntas. Então, todos esses que vocês viram falar aí, é exatamente o que eles querem, né? Implantar essa nova ordem mundial. A grande questão é que a Bíblia é muito sábia nessas questões, né? Que esses reis queriam se levantar, obviamente eles iam ter divergências entre si, mas não quer dizer que eles estariam separados. Divergir não é se separar, ok? Então é interessante isso, porque você vê isso muito bem claro ao longo da história, né? Tanto nas guerras, quanto na questão da Guerra Fria, na corrida à Lua, né? A viagem à Lua, que na realidade é uma outra história, um assunto para um outro vídeo, que nós vamos estar tratando sobre isso. O fato é que todas essas pessoas que vocês viram aí, né? Esses líderes que vocês viram no começo desse vídeo aqui, são pessoas que compactuam da mesma ideologia, ou da mesma forma de pensamento. E a grande questão que eu falei com vocês no vídeo anterior é que hoje, né, nós temos uma forma econômica que seria o capitalismo. O capitalismo nasce então ali na questão dos Estados Unidos, né, um movimento puritano. Então, o capitalismo basicamente é uma forma econômica, é um modelo econômico, ok? Não seria um modelo de governo. Mas, na nossa atualidade, esse modelo econômico, capitalismo, tem se associado, tem estado agora debaixo de um comando, né, conservador liberal, né? Alguns chamam de liberalismo, nacionalismo, conservadorismo, que na realidade, né, o conservadorismo ele abrange isso, né? Abrange a questão do nacionalismo e abrange a questão também do liberalismo, ou seja, o mercado liberal com base, obviamente, no sistema econômico do capitalismo. Agora, a grande questão é, o que isso tem a ver com a questão da nova ordem mundial? Como eu disse para vocês, sempre existiu o capitalismo, sempre existiu o socialismo, que a gente imaginava ser dois modelos econômicos, que na realidade um era sim um modelo econômico, mas o modelo de governo, que é o socialismo, estava enraizado em todos os países do mundo, né? O comunismo e o socialismo, na realidade até em partidos de direita ou de esquerda, tantos um contra o outro era, vamos dizer assim, era duas faixas de uma mesma moeda. O que tem acontecido hoje é um levantar-se, né, de um sistema de governo conservador, né, o qual muitos de nós, né, os cristãos, né, seriam as pessoas que têm a mesma forma de pensamento pela família, por Deus, né, tem se levantado e tem, né, se posicionado com relação a isso. Aqui eu não estou falando sobre a questão de política, estou abrindo aqui uma questão que tem acontecido nos dias de hoje. Até quando esse modelo de governo vai prevalecer, nós não sabemos. Nós sabemos que, né, 2 países do mundo hoje já estão debaixo desse sistema de governo conservador, que é Estados Unidos e Brasil, mas, aliás, e agora também a Polônia, né, elegeu agora um presidente conservador, e também outros países do mundo, ali na América do Sul também, né, presidentes conservadores. E aqui na Europa o movimento conservador, liberal, nacionalista também tem crescido muito. Obviamente que é um sistema que se opõe em contrapartida a todo tipo ao establishment, né, vamos dizer assim. Todo tipo de governo comunista, socialista, que na realidade está maquiado de direita e esquerda em vários países do mundo, ok? O fato é que esse modelo, né, de governo, que é provavelmente da onde, né, vai vir o comando da nova ordem mundial, ele está e vai continuar batendo de frente com esse modelo conservador, que é muito pequeno ainda, é muito, vamos dizer assim, ainda não tem notoriedade, até porque as oposições são dentro do próprio país, as células comunistas socialistas estão dentro dos próprios países, tanto o Brasil como os Estados Unidos. Então são guerras civis travadas dentro dos próprios países, não só o Brasil e os Estados Unidos, mas como os outros aí também, como a Polônia. Agora o fato é que a Bíblia, eu quero trazer isso à luz da palavra, diz exatamente isso. E agora a gente tem que entender isso à luz da Bíblia. Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo
1 em diante, fala sobre algo interessante, que ele diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, pela nossa reunião com ele. E Paulo está explicando aqui, que não vos movais facilmente do entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Messias já estivesse agora. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, olha só, sem que antes venha a apostasia, a palavra do grego, eu já expliquei aqui, apo é afastamento, né? Então quer dizer apostasia, ou seja, a revelação da iniquidade, vamos dizer assim. Apostasia significa rebeldia, rebelar-se completamente, né? Afastar-se das doutrinas do Criador, afastar-se completamente da Torá, da lei do Criador. Isso é apostasia. E diz aqui: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, agora essa parte aqui que é muito controversa, vou entrar aqui numa questão, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. E olha só, de sorte que se assentará como Deus, aqui diz aqui, no templo de Deus, nessa tradução, querendo parecer Deus. Bom, essa aplicação narrativa aqui está completamente equivocada na sua forma de lidar, né, de expressar. Eu não vou dizer tradução, mas eu vou dizer aqui a forma que as palavras foram colocadas te induz a pensar algo, né, e fortalece doutrinas. Por exemplo, a doutrina pré-tribulacionista, né? Ou, na realidade, todas elas, irmãos, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, historicistas também acreditam nessa questão aqui, que eu, particularmente, eu não acredito, até porque não é isso que o texto está falando. Nós temos que recorrer às versões mais próximas ao original e há também concordâncias Strongs para que você entenda as palavras do grego que está aqui nesse texto. Então, na realidade, se você usar a sua concordância Strong, obviamente lá está em inglês e você vai clicar nos numerozinhos. Eu já gravei isso aqui uns vídeos atrás. Tem um aplicativo gratuito que você baixa aí, né? Concordance Strong está aí. Você pode baixar pelo App Store ou pelo seu smartphone aí, que é da Android, ok? Então, Concordance Strong. Então, nessa Concordance Strong, você vai... eu fiz questão de colocar aqui nas palavras, na forma correta, que se refere aqui esse versículo 4. Porque o que diz, né, a tradição cristã, a tradição, né, que a gente aprendeu assim, eu aprendi particularmente assim, que nós, né, deveríamos esperar que os judeus construíssem um templo, que esse templo, né, olha só, que esse templo ia estar ali, que o anticristo ia surgir, ia perseguir toda a gente, e ia se assentar no templo de Deus, que é o que está escrito aqui, né? Nessa tradução, vou usar a palavra tradução, não é a tradução o correto, né? Mas a aplicação do texto aqui. O que está escrito aqui, né? Você vai ver que é isso aqui, mas não é isso que verdadeiramente está no texto original. O que na realidade aqui, o certo de você ler isso aqui é: que se opõe e se levanta contra tudo que chama pelo nome de Deus, ou que exalta o Criador, e ele fala mais aqui, ou que adora ao Criador, de sorte que se assentará em um templo sagrado, se dizendo ser Deus, e ele diz mais aqui o texto, né, e ele diz ser como Deus. Entende isso? Ele não vai se assentar no templo de Deus, até porque o templo de Jerusalém não tinha um trono, nem tinha um lugar para se assentar. Não tinha. E mesmo se for reconstruído, provavelmente vai ser nos moldes, né, do templo antigo de Salomão. Não tem um trono lá para ninguém se assentar e falar que é Deus, ok? Então, aonde é esse lugar aqui que está falando? Obviamente, se você for entender o texto, ele diz que ele vai construir um templo para ele. A interpretação seria correta essa, que ele vai ter um local, porque a palavra do grego aqui, ele vai habitar. A palavra aqui, tá? Ele fala assim, de sorte que se assentará. A palavra assentará aqui do grego tem uma relação com habitar, ok?
E no inglês, to dwell, que significa habitação, ou seja, ele vai ter uma morada, uma habitação. Como seria isso? Querido, eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre o trono de Salomão. Salomão, ele constrói um trono de marfim, ele tem a casa dele, é óbvio que ele constrói o templo de Deus, que é o templo que a gente chama o templo de Salomão, e ele constrói também um templo para ele, a casa de Deus, né? Aliás, a casa do rei, que é chamada, a casa de Deus é o templo, e a casa do rei Salomão, que é a casa chamada a casa do rei, né? E o palácio, como você queira se referir aí, a gente conhece hoje como palácio, mas nesse palácio havia um trono, e esse trono foi o trono mais, bom, diz a Bíblia, né? E também diz os historiadores, o templo mais lindo que já existiu, o mais bonito e o mais pomposo que existiu foi o trono de Salomão. Incomparável, um trono de marfim, todo revestido em ouro, e tinha 6 degraus até chegar ao trono, e em cada degrau 6 leões de ouro. E a palavra de Deus, lá em 1 Reis, se você for ler capítulo 9, 10, 11, sobre o reinado de Salomão, você vai perceber que a prata no templo de Salomão nem valor tinha, tamanha quantidade de ouro que existia. Então, a casa do rei Salomão era uma casa pomposa, e ele se exaltou no seu coração. Então eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre o templo de Salomão e sobre o trono de Salomão. São duas coisas diferentes, distintas, e esse texto se refere a isso, que ele vai fazer para si uma casa, como Salomão fez, um trono, como Salomão fez, e ele vai se exaltar e vai se declarar como um Deus e vai exigir adoração. Então, na realidade, não está falando que ele vai se sentar lá num trono, no templo, dentro do templo de Deus, né, do templo sagrado de Deus. O texto não se refere a isso, entende? Então, a gente precisa ter um pouco de noção de história, um pouco de entendimento, e ler esse texto aqui como ele deve ser lido, com seus originais, né? Com o que a palavra diz aqui, porque a palavra aqui, se assentar, não é se assentar, é habitar, ou seja, um local que ele vai construir para ele. Ele vai ter um local. Obviamente, eu não vou descartar nenhuma teoria que você não possa ter um templo de novo, os judeus construíram um templo para um templo para habitar e tal, mas isso, vamos dizer assim, não é algo que eu creio. Por quê? Porque o templo foi destruído pela própria palavra do Messias. Ele falou assim, esse templo aqui, lá em Mateus 24, vai ficar em pedra sobre pedra aqui que não vai ser derribada, e o templo foi completamente derribado, tanto que nem era o templo de Salomão, já era o segundo templo. O primeiro templo de Salomão foi destruído na época da Babilônia, depois se reconstrói o templo, né, a reconstrução do templo, no retorno dos judeus, a reconstrução do templo. Lá você pode acompanhar isso nos livros de Esdras, né, aqui na palavra, que é a reconstrução do templo ali, e você vai notar que o templo em si era um local, né, que os judeus sacrificavam ao Criador, mas o local de governo era o palácio, vamos dizer assim, era o local ali, o prédio, o palácio de Salomão, e assim foi por aí afora, né? Tinha sempre a casa do rei, e o texto se refere a isso, entende? Não está falando aqui disso, mas é óbvio que, né, existem essas teorias aí, e essa teoria está muito reforçada. É até difícil você combater isso, tirar isso da mentalidade, porque não é algo que é real, entende? Pode ser construído um templo, porque tem pessoas que estão esperando construir templo judaico para que o anticristo se manifeste e venha o homem da iniquidade, se assente no templo. Não é isso que o texto está falando. Então não é algo que a gente precisa ficar esperando construir. Tem muitas teorias, o terceiro templo. Irmão, se for construído, se não for, entendeu? Vai ser construído? Possivelmente sim. Existem, parece, projetos aí para a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Mas isso vai causar alguma diferença? Provavelmente não. Né? Provavelmente não, porque não é isso que se refere aqui o texto do apóstolo Paulo, tá? Então, se você quer entender bem a literatura e dar um sentido real para o texto, procure concordâncias e leia o texto no seu original, para que você tenha uma compreensão correta. E o que isso tudo tem a ver, então, com a nova ordem mundial? Mas você parece que saiu completamente do assunto, né? Então, meu querido, a nova ordem mundial vai acontecer quando um desses governantes dessa ideologia, provavelmente uma delas, né, com certeza o comunismo, que se uniu, né, você pode ver aí no vídeo passado falando sobre Xi Jinping, né, se unindo completamente aos países ali, né, da Arábia Saudita, na realidade os países dos Emirados Árabes ali, e a Rússia,
junto com a China, né, numa organização para algo novo, uma nova ordem que eles querem dar, o tom principal do foco de que eles querem fazer. É claro que, mas tem a resistência dos Estados Unidos, do Brasil. Querido, mas tem células comunistas no Brasil e nos Estados Unidos fortíssimas, entende? Que têm lutado, vocês têm visto a dificuldade, né, de Donald Trump e do Jair Bolsonaro de governar os seus países, que o establishment sempre se opondo a eles, né? Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro nem Donald Trump, não conheço nenhum dos dois, mas eu sei que eles se posicionaram, né, para algo conservador, para algo que tenha uma proteção para aqueles que adoram o Criador, para aqueles que, né, busquem o Criador de alguma maneira, liberdade para adoração. E isso é completamente diferente do que o anticristo vai querer, na verdade. Ele vai exigir adoração para ele, o foco vai ser ele. E na realidade, ele vai exigir adoração, mas aqui a própria palavra, se você continuar lendo o texto, o vídeo está ficando um pouco longo, peço perdão, mas olha só. Não vos lembrais dessas coisas que já dizia quanto ainda estava convosco. E diz, e agora, vós sabeis o que o detém, para o seu próprio tempo seja manifesto. Olha só, porque já o mistério da injustiça, ou seja, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Agora, essa outra parte interessante aqui. Esse um que resiste aqui, na realidade, no original, está falando aqui, na verdadeira tradução, diz que nós sabemos, olha o que começa aqui, e agora vocês sabem, que ele fala que eles sabiam o que era. E ele fala assim, que para que o seu próprio tempo seja manifesto, né? Tem um que resiste, né? O que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Mas a palavra aqui no versículo 7, o mistério da justiça, somente há um que resiste. Na realidade, a tradução aqui fala assim, que ele o resiste. Há um que é ele que o resiste, o Criador. E que até que do meio seja retirado. Presta bem atenção, querido. O que significa até que do meio seja retirado? Nós, a igreja, a palavra de Deus, através do próprio apóstolo Paulo que escreveu aqui Tessalonicenses, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Você vê isso também quando Paulo está perseguindo a igreja, né, no caminho de Damasco, e ele cai por terra, né, e a luz aparece para ele e fala, Paulo, na realidade Saulo, né, o nome dele, Saulo, por que me persegues? Aí, peraí, então Saulo estava perseguindo a igreja, mas ali a voz, que era o próprio Criador aparecendo, o Senhor Jesus e a Ruxa Hamashia, aparece para ele e fala assim, Saulo, por que tu me persegues? Quer dizer, que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir o Messias e era o mesmo que perseguir o Criador. E isso você vê bem claro na oração sacerdotal do nosso Messias Jesus em João 17. Pai, faça deles um comigo, assim como eu sou um contigo. Está ali claro. Então, quando você resiste ao Criador, resiste ao Messias e resiste à igreja, é um só. É como se você estivesse resistindo a um só. E qualquer governo que se levante como o conservadorismo, né, como a gente tem falado aí, para defender o Criador, né, os alicerces da palavra, né, a adoração, a liberdade de adoração a Deus, qualquer um que se levante, o establishment vai bater contra. Não tem como. E na realidade, desde a época de Paulo até hoje, nós que estamos debaixo desse mover do Espírito, né, da palavra do Criador, nós todos que levantamos essa bandeira de conservadorismo, né, de livre, vamos dizer, de livre mercado, né, de ter liberdade no Senhor, não libertinagem, estou falando de liberdade, ok? Nós que levantamos essa bandeira, vamos de encontro ao establishment que governa o mundo, ao sistema do mundo. E nós nos opomos, obviamente, à manifestação desse governo totalitário, porque vai ser um governo totalitário. Então nós somos aqueles que resistem a esse governo totalitário. Não adianta, mas vai haver sim um tempo de tribulação, essa perseguição vai se intensificar, vai ficar cada vez mais pesada, a ponto de que o Criador vai ter que intervir. Vai ter que intervir, isso está bem claro lá em Apocalipse capítulo 6, é o 5º selo. A gente só fala dos 4, né? Mas o 5º selo é o clamor do sangue dos santos. Está lá o 5º selo. Ele falou assim, aguenta mais um pouco, porque tem mais santos que vão estar junto convosco, e o sangue deles ainda vai clamar junto com o de vocês. O 5º selo de Apocalipse.
E essa é a grande questão. A perseguição sempre existiu e ela vai só ser intensificada, mas sempre vai haver um que vai sempre resistir, que somos nós todos, entende? Nós todos que chamamos pelo nome do Messias, que adoramos ao Messias, ao Criador do universo, dos céus e da terra, Yahweh de Sebaot, Senhor dos Exércitos, Yahushua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Nós somos esses que resistem. É disso que trata o texto, entende? Nós somos esse. Nós somos um só com o Senhor, um só com Ele. Não tem como separar, entende? Agora olha só. Então será revelado o iníquo, versículo 8, a quem o Senhor se desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui já começa a falar então da intervenção do Messias, quando depois de toda a apostasia, do engano, porque olha só, essa parte é muito interessante e eu vou deixar gravado, mesmo que o vídeo fique longo. Olha só, ele diz aqui: e com o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, o próprio Criador lhes enviará ou permitirá a operação do engano, para que eles creiam na mentira. Irmãos, a operação do engano já existe, né? A base, o alicerce do comunismo, socialismo, é o homem acima de tudo, é o homem no poder, é o homem no centro, é o homem acima de Deus. Você pode todas as coisas. Na realidade é isso que é, né, a doutrina comunista socialista, é com base na ciência, né? Na realidade na ciência fake. Parte dela é uma ciência enganosa, entende? Participa disso. E é interessante que ele, o próprio Criador, vai permitir que muitos acreditem no engano, no erro. Entende? Como já existe hoje. Há muito engano, há muito erro, há muita falácia. São falácias. Existem muitas falácias e as pessoas acreditam nisso cegamente. E esse ateísmo só ganhou força. Esse sistema ateísta, comunista, socialista, leninista, marxista, o queísta que você quiser chamar, eles negam completamente o Criador, eles negam a existência, eles negam a eficácia do Criador, eles negam o Criador, eles negam o Messias, eles negam a fé. Essa é o alicerce, é a base dessa ideologia, ok? Essa é o alicerce. Então isso já é real. E muitos acreditam nisso, defendem isso. Vocês podem ver brigas em redes sociais, guerras nas redes sociais, né, com concernente a isso. A gente, é briga política. Não, meu querido, são brigas ideológicas. A grande briga que existe hoje são brigas ideológicas, de ideologias, né, levantando ideologias, como eu já falei por anterior, atrás aí, e outros, né, querendo defender a família, a verdade, o conservadorismo. E é isso, é disso que se trata o texto. E isso vai, querendo ou não, se fortalecer, mas nós devemos continuar resistindo a tudo isso. Porque nós somos chamados para ser mais que vencedores, ok? Eu acho que ficou um pouco longo o vídeo, mas se trata disso, né? A nova ordem mundial se trata disso, ok? Eles querem assumir, né, completamente o controle. Isso vai acontecer, mas quando estiver para acontecer, o Criador vai intervir com toda a intervenção que está ali no livro de Apocalipse, que nós vamos dar andamento no assunto, e nós vamos sim ter um arrebatamento, mas provavelmente vamos passar por um processo de tribulação, junto com todos os outros que aqui na Terra vão estar, ok? Shalom, fique na paz.